Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui novamente, um sábado, às 8 horas da noite, para unir os nossos corações, meditando um pouco sobre o Evangelho de Jesus, sobre suas lições, que estão à nossa disposição de acordo com a nossa busca. E hoje eu vou começar a nossa reflexão, como véspera do Dia das Mães, com um poema de Abílio Barreto, do livro Poetas Redivivos de Espíritos Diversos, intitulado Poema de Gratidão, psicografado por Chico Xavier. Lembra-me, mãe querida, a glória que me deste, a alegria do lar no lençol de cravinas, a mesa, o livro, o pão e as canções cristalinas, as preces de ninar no humilde berço agreste. Ao perder-te no mundo o carinho celeste, vendo-te as mãos em cruz, quais flores pequeninas, fui chorar-te debalde ao pé das casuarinas, buscando-te a presença entre a lousa e o cipreste. Entretanto, do além caminhavas comigo, vinhas a cada passo, anjo piedoso e amigo, guardar meu coração na fé radiante e calma. E quando a morte veio expor-me à noite escura, solucei de alegria, em preces de ternura, em te revendo a luz, conduzindo minha alma. Abílio Barreto, neste lindo soneto de reencontro com a sua mãe querida no plano espiritual, provando mais uma vez que a morte não existe. Então, vamos fazer a nossa prece. Amado Jesus, agradecemos esta hora em que nos reunimos em Teu nome. Agradecemos também a Maria, Tua Mãe, nossa Mãe Santíssima, pelo motivo que nos leva à reflexão desta noite. Pedimos a proteção dos espíritos guardiães, teus missionários, que estão sempre aguardando e guardando, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, e que tudo, Senhor, corra em paz, e que o alimento descido do céu, como são as mensagens recebidas, possam realmente fazer com que nos sintamos alimentados espiritualmente. E por tudo isso, nós te agradecemos hoje, agora e sempre. Meus irmãos, amanhã é Dia das Mães, E são tantas coisas lindas que nos chegam através da espiritualidade, que até é difícil escolher um poema de abertura, escolher um autor para a gente caminhar através de suas palavras, porque realmente é um tema, além de muito necessário, é um tema que nos toca a todos nós, velhos, moços, casados, solteiros, homens, mulheres, crianças. Este tema nos toca sempre. Embora não exista uma data específica para nós falarmos das nossas mães, para nós fazermos a nossa homenagem, porque a mãe tem que ser sempre homenageada, sempre lembrada, sempre adorada. Mas existe esse dia instituído, então vamos aproveitar para ouvir, para ler alguma coisa que possa fazer engrandecer mais o nosso coração, para
nos despertar, talvez, da possível ingratidão que estamos vivenciando em relação às nossas mães, enfim. Aprender, crescer diante do desenvolvimento do amor pelas nossas mães, estejam elas encarnadas, desencarnadas, e também podemos nos referir, mesmo sem conhecer, a todos os espíritos femininos que foram, numa época ou em outra, nossas mães, porque com certeza nós podemos ter tido, estamos tendo a graça de ser filhos pela segunda, terceira, quinta vez da mesma mãe. Que bom se isso aconteceu com algum de nós. Mas é lógico que não foi uma só, né? Tivemos experiências como filhos de muitas mães. E a todas elas nós temos que realmente ofertar esse preito de gratidão, né, por ter consentido com a nossa reencarnação nesse planeta. Eu gosto muito dos escritos do professor Humberto Vasconcelos, quem não gosta, né, da sua grandeza espiritual, e existe um livro que eu leio e releio, que é O Silêncio Foi Quebrado e Outros Escritos, onde ele colocou vários artigos dele, publicados no Jornal Espírita, principalmente, e há um sobre as mães, publicado no Jornal Espírita de maio de 2005, intitulado Mãe dos Homens. Eu não vou ler todo, porque ele é um pouco longo, mas eu retirei assim o que poderia ser aqui aproveitado para a nossa reflexão. Tudo pode ser aproveitado, mas para diminuir um pouco, né? Porque tudo é importante, na verdade. Então, eu vou começar de um parágrafo onde ele cita Carlos Drummond de Andrade. E ele fala assim: Drummond vê uma predestinação lírica presidindo o berço dos nascidos em maio. Ele mesmo dizendo-se infortunado por não haver nascido nesse mês. E completa, dirigindo-se aos aniversariantes de maio. Aspas. Estais marcados de maio. Carregais convosco no canal de vossas veias, invisível, incapturável, imperturbável e aliciante, o princípio de maio. Fecha as aspas. Estamos com Drummond. Maio reacende o símbolo da maternidade sublimado por Maria, assinala o papel da maternidade e acentua a importância da família. Em tempos tão avaros quanto os atuais, esses símbolos não podem passar despercebidos da militância espírita, precisamente porque eles estão carregados dos conteúdos espirituais que nos compete cultivar. A construção da capacidade de amar é, sem dúvida, o grande empreendimento do Evangelho de Jesus, e o desamor, que ainda prepondera nas relações humanas, constitui o maior testemunho de quanto ainda estamos distantes das lições do inesquecível Nazareno. Amor é sinônimo de expansão. Por isso que a distância ou o tempo nada significam para o verdadeiro amor. Por isso, o amor não acaba. E mais adiante, ele escreve: quem se dá comete um gesto de amor, expande-se. Não é o universo uma expansão do Criador? Esta é a doação das mães. Por isso que sua dedicação aos filhos é inesgotável. Por isso que o patrimônio afetivo e espiritual que exibem é surpreendente. Por isso que as mães
não se empobrecem nem definham. Pobres ou ricas de bens materiais, próximas ou distantes, saudáveis ou doentes, jovens ou velhas, elas jamais deixam de ser o ancoradouro das queixas, das mágoas, das dores, das fragilidades, das lágrimas e das esperanças dos filhos. Nada é mais compensador, nada fortalece mais uma alma angustiada do que a bênção de uma mãe. Por isso, deveríamos resgatar o antigo gesto de pedir ao filho a bênção de sua mãe. A bênção, mãe. Nunca terá havido um Deus te abençoe mais legitimamente carregado de vibrações superiores. Isso faz falta às crianças e aos jovens de hoje. É um bem dissipado pela decadência dos costumes mais saudáveis. Não vai bem à sociedade quando procura construir sua modernidade sobre os escombros de todas as conquistas do passado. A modernidade não deveria envaidecer-se de sua voragem destruidora. Há colunas erguidas por nossos avós que mereciam e merecem permanecer de pé. Por isso, a doutrina espírita destaca o exemplo de Maria, registrado no Evangelho de Jesus como o símbolo mais delicado do amor que o Mestre desejou impregnar na alma humana. Porque muita coisa internece, mas nada internece mais intensamente do que o gesto materno. E Maria sintetiza admiravelmente essa capacidade de enternecer. Quando se dá inteira a experiência de ser mãe, fazendo-se serva do Senhor. Quando se aventura por terras estranhas para defender o infante Jesus. Quando abre mão de seu filho em favor da missão que deveria cumprir. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quando oferece seu apoio maternal durante toda a Via Crucis. Quando recebe do filho munos de adotar os filhos alheios na hora da despedida na cruz. Mulher, eis aí teu filho. As mães de hoje, que são próximas de Maria por sua própria condição de mães, deveriam cultivar mais as lembranças e os exemplos da mãe de Jesus. Até porque não são raras as mulheres que têm conseguido aproximar-se dela, como internece a lembrança da valorosa mulher que nos deu a luz. Ele está lembrando aqui da mãe dele e eu aqui da minha. E antes ele escreve, o pensamento espírita destaca o exemplo de Maria, a mãe do Mestre Jesus, como a mais delicada síntese da capacidade de amar registrada no Evangelho. Outras figuras femininas ali comparecem, mas todas dela, de certa forma, se aproximam. Isabel desafia a esterilidade e se faz mãe. A viúva de Naim se esforça por trazer novamente à luz o filho morto. Madalena se entrega a maternais cuidados ao visitar o túmulo onde estaria seu mestre. E depois faz-se mãe de leprosos. Outras figuras protagonizam situações singulares. Uma pecadora unge os pés do mestre. Marta e Maria, sua irmã, alternam-se em solicitudes maternais ao receber o peregrino em sua casa. Uma mulher é apanhada em adultério e inspira o gesto da absolução. A viúva pobre dá lições de desprendimento. A mulher samaritana descobre-se capaz diante do Senhor, que lhe pede de beber. Todas, de certa maneira, renasceram, perceberam a luz que maravilhou os pastores em vigília, anunciando um novo tempo para o homem, no momento em que uma nova etapa da história se inaugura. São todas iluminadas pelo exemplo de Maria.
para representar essas mulheres todas, e todas as que nós conhecemos, e todas que nós tivemos, eu trouxe a figura de uma mulher que me toca muito. Já me falaram até que a mulher cananeia é a mulher de Glenda, porque essa mulher realmente é algo assim impressionante. Me toca muito, tremendamente, e sempre que eu posso, eu falo dela, por causa da quantidade e qualidade da sua dor, dos obstáculos que enfrentou, do que ela passou e como ela agiu, e a atitude que ela enfrentou aparentemente, né, em relação a Jesus, e o que ela enfrentou das pessoas em si. Então eu vou ler o episódio para que todos se lembrem. Está em Mateus e Marcos, mas eu vou ler de Mateus 15, 21, 28. É a mulher Ciro-fenícia, ou cananeia, né? Que está na segunda retirada de Jesus, na qual ele vai à região de Tiro e Sidom e cura a filha da Ciro-fenícia. Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele ou seus discípulos, rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes ele: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, ele respondeu para todos, né? Inclusive para ela. Então veio ela e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Isso é lindo demais. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. E no Evangelho de Marcos, depois que ele fala com ela, começa a falar, ele termina assim: E voltando ela para casa, achou a menina deitada sobre a cama e que o demônio já havia saído. E antes Jesus fala para ela: Por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. Quer dizer que antes dela chegar a casa, ele já aliviou o coração dela, né? Vá para casa, porque o demônio já saiu de tua filha. Os comentários são vários, né? Mas eu trouxe um grande, né, intérprete do Evangelho de Jesus, considerado o príncipe dos pregadores, que é um pregador protestante, Charles Spurgeon, que era muito querido do professor Clovis. E um dos livros que existem coleções de sermões dele, coleções no século XIX. E nesse volume terceiro, né, tem aqui um sermão pregado no Tabernáculo Metropolitano
em uma manhã do dia do Senhor, em 9 de fevereiro de 1890, na Inglaterra. E ele começa mostrando que Jesus foi para aquela região, sem dizer porquê, apenas avisou aos discípulos que ele não deveria ser incomodado, quer dizer, por enquanto ele não queria falar com ninguém. Ele foi aparentemente para descansar, mas nós sabemos que Jesus tudo sabe, tudo vê, tudo prevê. Então, lógico que ali ele já estava aguardando o encontro com essa mulher, que é um encontro altamente significativo para todos nós. Por quê? Primeiro, que ela não era judia. Ela era idólatra, pagã, vivia do outro lado da fronteira, né? Então, Spurgeon até fala, bendito seja o encontro deste dia, porque foi realmente um encontro bendito e que serve para todos nós, né? E termina na primeira página, que circunstância feliz quando Cristo encontra o pecador e o pecador encontra o seu Senhor. E então, ainda no comentário, é um comentário grande, é um sermão, né, na verdade, ele fala, quantas vezes uma grande tristeza leva homens e mulheres a Cristo, assim como um vento violento obriga o marinheiro a se apressar para o porto. Ele usa muitas metáforas, e as metáforas são figuras, né, de linguagem que se fixam na nossa mente. Então, ele vai usando as metáforas e a gente vai aprendendo muito facilmente com Charles Spurgeon, porque apesar de, às vezes, ele se aprofundar, ele abordar de uma forma profunda, ele fala de uma maneira simples. Então, ele alcança todos nós, né? E ele analisa essas palavras de Jesus, porque inicialmente, quando nós lemos esse diálogo, a gente pensa, poxa, que palavras duras de Jesus, eu não vim senão, né, para alguns, que foi o que significou aparentemente, né, só para o povo escolhido, só para os judeus. Então, porque, inclusive, essa expressão, né, cachorros de estrada, cachorrinhos, era usada para os não-judeus. Eles eram chamados de cachorro da estrada, por isso Jesus usou essa figura, que era uma figura do dia a dia, usado pelos judeus que eram orgulhosos por pertencerem ao povo escolhido, né? Então, ele fala que eu não vim enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, quer dizer, os judeus. Será que era isso mesmo que Jesus estava falando? Será que Jesus estava excluindo uma pessoa sofredora das suas bênçãos, das suas graças? É impossível a gente imaginar isso, uma vez que Jesus nunca fez acepção de pessoas. Ele olhava a multidão. Quando ele começou na pregação do Sermão do Monte, o que ele falou? Tenho compaixão da multidão. Como era formada aquela multidão? Só de judeus e judias? Lógico que não. Ele não apontava, ele não fazia isso. Tenho compaixão da multidão. 4.000 pessoas, 5.000 pessoas. E ele distribuiu, né, multiplicou os pães para esse tanto de pessoas. Todos se alimentaram, ainda sobraram 12 cestos em uma multiplicação, 7 cestos de pães e peixes em outra. Então, nós nem
não podia passar pela nossa cabeça que Jesus estivesse falando uma coisa que ele estava sentindo preconceituosa. Só vim para os judeus. Esse episódio, inclusive, ele escolhe essa mulher, porque ele escolheu essa oportunidade, ele foi para lá para encontrar, né, a mulher que seria o instrumento dele, usado por ele, para provar a universalidade dele. Ele veio para todos. É exatamente o contrário do que a gente, no julgamento precipitado, pode pensar. Poxa, Jesus foi rude. Jesus não teve pena, não teve compaixão. Mas não podemos pensar nisso jamais de Jesus, né? Ainda mais de Jesus em relação a uma mãe sofrendo terrivelmente por uma filha endemoniada. Nunca podia passar pela cabeça de ninguém uma coisa dessas. Então, o que Spurgeon destaca, né? Que nesse diálogo ela foi testada e, ao mesmo tempo, ela foi agraciada. Ele fala assim: sem dúvida, para o nosso bem, para que nós aprendêssemos essa lição, ele a conduziu a um teste ao qual nunca a teria exposto. Jesus não expunha as pessoas, né? Nunca teria exposto se ela fosse incapaz de suportá-lo. Ele sabia com quem ele estava falando, ele sabia com quem ele iria se encontrar. Então ele não iria expor essa mulher, essa mãe sofredora, só pelo prazer de expor, para enaltecer os judeus. Lógico que não. A mulher foi treinada, quer dizer, à proporção que o diálogo foi ocorrendo, houve ali uma ação dupla em relação a ela e em relação a ele, Jesus, segundo Spurgeon, porque ele fala assim: a mulher foi treinada e desenvolvida pelas suas rejeições, aparentes rejeições, enquanto a sua sabedoria, a sabedoria de Jesus, aprovava, a sua graça dava-lhe sustento. Então, a proporção que ela ia, vamos dizer assim, passando no teste, né? Mas ela estava sendo treinada para esse teste, não foi um teste tão difícil, tão surpresa para ela, porque ele estava dando chance dela bem responder, porque ele sabia, conhecia o íntimo dessa mulher, como conhece todos nós, o íntimo de todos nós, o porquê de todas as nossas palavras, o porquê de todas as nossas atitudes, de todo o nosso sentimento. A gente pode estar mentindo, pode ser um hipócrita, um falso, usando o evangelho, mas sentindo outra coisa, só para agradar, ou só para ter sucesso, ou sei lá o quê, com más intenções. A gente pode enganar os outros, mas Jesus nunca será enganado por nós. Se nós pensássemos sempre assim, nós seríamos mais honestos, mais verdadeiros, menos hipócritas. Então, enquanto sua sabedoria a provava, quer dizer, a colocava em prova, a sua graça dava-lhe sustento. Ele a sustentava, agraciando essa mulher. Olha que coisa importante, a que conclusão Spurgeon chega, que análise profunda, que reconhecimento de Spurgeon a respeito do gesto de Jesus, né? E aí ele explica, né, por que Jesus foi à cidade, por que não apareceu em público, porque ele estava objetivando o encontro com essa mulher, para que ele mandasse o seu recado de amor por todos nós,
todos nós estávamos incluídos. E aí vem esse diálogo muito interessante, que a gente tem que se fixar nele, porque ele fala, deixe que primeiro se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Como nós agiríamos se nós ouvíssemos uma resposta dessa de Jesus ou da boca de alguém que fosse instrumento de Jesus, de um sacerdote, de um pregador, né? Daquele que faz o atendimento fraterno na casa espírita, do diretor, do presidente. Como nós reagiríamos? Porque essas pessoas são instrumentos da palavra do Cristo. Então, para ocupar um cargo desse, nós temos que ter um preparo interior muito grande. Nós temos que ter um sentimento de fraternidade, de compreensão, né? De humildade, não de orgulho, para poder nós falarmos o que a pessoa está precisando ouvir, e não a pessoa sair dali cabisbaixo, pior do que quando chegou, desesperado. Nós temos que corrigir, se ocupamos determinada função, nós temos que procurar corrigir a causa, o defeito, né? O pecado, vamos dizer assim, que tem sido a causa daquela dor. Como que nós vamos aliviar a dor dessas pessoas? Por isso, é muito difícil estar nesse lugar que agora eu estou, né? Falar a respeito do Evangelho. A gente fica muito preocupado com o que a gente semeia no coração das pessoas, muito preocupado. Então, ele fala isso, né? Lançá-la aos cachorrinhos. E ela então replica, sim, Senhor. Ela concorda, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas, debaixo da mesa, comem das migalhas dos filhos. Isso é Marcos. Mateus fala, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, também foi o esposo que me alertou aqui para isso, porque ela não fala da mesa do seu senhor ou dos seus senhores. E ele explica por que esses termos, filhos e donos, dele, esposo. Porque, na verdade, as migalhas, quando caíam das mesas de refeição, né, dos judeus, no caso, né, mas em geral das famílias, caem por causa das crianças, porque o adulto já come com mais cerimônia, né, sem desperdiçar farelos, comida, pedaços, mas as crianças ainda não sabem, às vezes, segurar bem o talher. Então, quando existem migalhas caindo, elas não estão caindo da mesa dos senhores, elas estão caindo da mesa das crianças. E, em geral, quem tem os cachorrinhos são as crianças. O pai chega a casa e traz um cachorrinho para o filho, traz de presente. Na maioria das casas, os pais deixam a responsabilidade de cuidar dos cachorrinhos para as crianças. É você que vai dar banho nele, é você que vai ensinar onde ele pode estar. E as crianças, em geral, adoram, né, conviver com os cachorrinhos. Então, os cachorrinhos se tornam amigos, né, das crianças. Eu tenho visto no Instagram muita coisa interessantíssima de amizade entre, principalmente, cachorros de uma determinada raça e as crianças, até os bebezinhos,
cachorros que protegem as crianças, abraçando com a pata, protegem dos próprios pais. Eu vi há poucos dias um pai com um chinelo na mão, fingindo que ia bater no filho, fingindo, ele não ia bater, mas ele já estava com o chinelo. E o cachorro assim, parado, meio de lado, para o dono, né, o pai. Aí quando ele levantou o chinelo, o cachorro fez isso, abraçou o menino e olhou para o outro lado. Ele abraçou e ignorou o pai. Olha a proteção. Cachorros que estão junto a bebês. Existe um vínculo que é criado entre as crianças e os cachorros, né? Então, é isso que a Cananeia fala, sim, mas também os cachorros se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos ou dos filhos, porque não é dos senhores, é dos filhos ou dos donos, né? E Spurgeon tem uma frase que fala assim: primeiro, concorde com o Senhor em tudo que ele disser. Digam, verdade, Senhor, verdade. Diga assim para todas as suas palavras. Em segundo lugar, implorem. Vamos concordar com Jesus. Não vamos nos rebelar com o que acontece na nossa vida, com a nossa destinação, com o que chega para nós aparentemente ruim, mas que na verdade não é. É uma lição da vida, é uma consequência de atos nossos. Então, vamos sempre concordar com Jesus. O que ele nos mandar, vamos concordar. Mesmo que seja um teste aparentemente difícil, mas ao lado do teste, ele nos oferta a graça. Olha que coisa, assim, gratificante mesmo, né? Que nos alivia o coração. Ele testa para que nós possamos passar de ano, para que nós possamos crescer. Mas ao lado do teste vem a graça. Ele nos ajuda sempre, porque ele sempre se compadece das nossas dores. Então é isso que ela faz. Sim, Senhor, concordo, como Spurgeon fala aqui. Primeiro, concordem, depois supliquem, depois implorem. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Migalha, ela não pede um pão, ela pede uma migalha de Jesus bastaria para acabar com o problema. Uma migalha de Jesus bastaria para curar a sua filha. E essa mulher, é tão impressionante, o amor maternal dessa mulher é realmente impressionante, porque a mulher, em geral, né, ela, principalmente naquela época, ela era desvalorizada demais, né, sofria muitos preconceitos, e muitas que estão narradas no Evangelho venceram esses preconceitos. O próprio professor Humberto fala, né, da mulher encurvada, que venceu na sinagoga, né, o preconceito dos fariseus, a mulher hemorroíça, que venceu a sua impureza, né, a viúva de Naim, que venceu também a impureza, né, porque estava levando seu filho morto, né, para ser sepultado. Então, essas mulheres, elas enfrentaram obstáculos que nós não podemos imaginar, mas enfrentaram. Por quê? Apesar da diferença entre elas, porque a gente pode observar que a viúva de Naim vinha em total silêncio. O único filho morto em total silêncio, né?
Jesus para, é Jesus que para, é o cortejo da vida que para diante do cortejo da morte. E Jesus o ressuscita e o entrega à mãe. Né? Olha o valor do amor materno, né, que Jesus tinha e tem. Né? Então, mas ela estava em silêncio. Ele percebeu a situação dela e, talvez, né, olhando nos olhos daquela mãe, em silêncio, ele tenha lido, né, ressuscita meu filho. A mulher hemorroíça também ficou em silêncio. Ela pediu dentro dela, no coração dela. Ela não se expôs, talvez para alguns que já a conheciam, mas ela não ligou, ela venceu essa barreira, ela venceu esse obstáculo, porque ela não podia se aproximar das pessoas para não contaminá-las com a sua imundície, com a sua impureza. Então, era uma mulher que sofria de solidão, preconceito, né? Afastada da própria família, mas ela venceu essa barreira, não só moral, mas física, porque era uma multidão que estava em torno de Jesus. Mas Jesus não se calou diante disso. Olha só as atitudes de Jesus. Ele poderia, né, não querendo expô-la, seria o nosso raciocínio lógico, né, já que ela, 12 anos, ficou oculta, sozinha, sem poder se aproximar de ninguém, eu vou mantê-la assim, para não expor essa mulher que ela está aqui, no meio da multidão. Não, foi ao contrário. Ele quis mostrar a todos que ela estava curada. E curada pela fé. Quem me tocou? E os apóstolos respondem: Senhor, a multidão te aperta. E tu perguntas quem me tocou? Todo mundo estava tocando ele. Não, alguém me tocou. Porque eu senti que de mim saiu uma virtude. Então não era tocar só, esbarrar. Era alguém que realmente, né, atraiu o poder da cura de Jesus. E ele fez questão de que ela viesse à frente dele e ele declarasse: filha, poucos foram chamados de filhos, hein? Filha, tua fé te salvou, vai em paz. Imagine a vida daquela mulher a partir daquele dia. Então, essas mulheres, a mulher encurvada, a viúva de Naim, a hemorroíça, elas têm algo em comum, elas três têm algo em comum, mas diferente da cananeia, que a cananeia vinha gritando. Ela não estava se importando com o que ela estava causando. Senhor, filho de Davi, né? Mas ela também vence muitas barreiras. Essa barreira do preconceito, porque ela era uma pagã, uma idólatra. Essa barreira de ser considerada rude, sem educação, dos próprios apóstolos. Ela não estava sofrendo preconceito do povo em geral. Ela estava sofrendo preconceito dos apóstolos, daqueles que também curavam, daqueles que também falavam, daqueles que estavam junto a Jesus. Ela não se importou, continuou clamando, continuou gritando por Jesus. Então a gente vê a fé dessa mulher. É diferente, né? No externar é diferente da forma de externar das outras, que estavam em silêncio. Não passaram assim por uma exposição espontânea, mas ela não estava ligando, porque também ela se despersonifica.
porque ela usa a primeira pessoa do singular. Ela não fala, salve minha filha, socorre minha filha. Está aqui em Mateus, socorre-me. Primeira pessoa do singular, me socorre. Então, a gente vê que o sofrimento da mãe quando o filho sofre é muito maior. Uma vez eu assisti uma pregação intitulada A Dor dos Nossos Amados. Uma pregação feita por Celcinho na Escola de Jesus Cristo. A dor dos nossos amados. Então, quando o filho sofre, a mãe sofre muito mais. Então, ela perdeu a personalidade dela, ela se despersonificou. Jesus, me socorre. Me socorre, porque a minha filha está endemoniada. Olha só a identificação de almas e de dor, né? Então, é impressionante essa mulher. E ela não se aproximou de Jesus por ela estar doente. Ela sabia que a filha dela estava do outro lado da fronteira, mas ela pede a Jesus, olha a fé dessa mulher. Olha a fé dessa mulher, né? Então, chama Jesus, Jesus, filho de Davi, Senhor. Então, ela também ultrapassa essa fronteira da fé. Da fé. Reconhece Jesus como o Senhor, filho de Davi. Então, são muitas barreiras que ela enfrenta, que ela ultrapassa para conseguir salvar a própria filha. Então, Jesus não sabia da existência dessa mulher? Jesus não sabia que esse encontro ia acontecer e que seria uma lição para a universalidade dele ser compreendida? Porque nós não compreendemos ainda o valor e a altitude dos gestos de Jesus. Não temos ainda essa capacidade, né? Nós somos espíritos inferiores, habitamos um planeta de provas e expiações. Então, ficam às vezes algumas pessoas querendo julgar Jesus. Ele não devia ter agido assim. Gente, isso é um pecado imenso. Quem somos nós? Como nós podemos julgar as atitudes de Jesus, né, diante da dor do outro? Então, esse episódio, para mim, é um dos mais chocantes positivamente, que nos faz sofrer, pensando no sofrimento dessa mulher, e nos faz aceitar cada vez com mais profundidade a figura de Jesus, o poder de Jesus, a divindade de Jesus, a crença no poder de Jesus, no amor dele, que é divino. Nós ainda não temos esse amor. Nós não somos portadores desse amor. Nós somos alvo desse amor, mas não somos portadores. Nosso amor ainda é terreno, cheio de condições, temporal. O nosso amor é temporal. Vinícius fala que o nosso amor é intransitivo, quer dizer, não alcança o outro, né? Às vezes é defectivo, porque tem umas pessoas que a gente ama e tem umas pessoas que a gente não ama. Ele faz uma comparação dos verbos, a classificação dos verbos, muito interessante. É imperfeito, é conjugado do pretérito imperfeito, não perfeito, defectivo e às vezes, e muitas vezes, intransitivo, quer dizer, não tem objeto, não amamos. Intransitivo é aquele verbo que não tem o alvo da ação do verbo. Então, considerar nosso amor intransitivo é uma coisa muito triste, mas é real. Nós amamos a nós mesmos. Nós não nos colocamos no lugar do outro quando nós fazemos alguma coisa ao outro, né? Então, Vinícius, na sua sabedoria, ele fala isso, né? Então, meus irmãos, nós vemos que essa mulher, né, a Cananeia, ela representa, né, a fé
incondicional. Ela não pensa que a filha está longe, que Jesus talvez não pudesse, né? Uma vez, infelizmente, eu ouvi uma pregação em que a pregadora falou: Jesus não pôde fazer isso assim, assim. Jesus não pôde, me deu vontade de levantar e sair. Jesus não pôde? Jesus não teve condição, não teve capacidade para fazer, não pôde realizar aquele ato, né? Então, essa mulher cananeia não pensou nada disso, né? Se Jesus ia poder, se não ia poder, né? Não pensou nada disso. Mas existe, apesar, né, da divergência entre elas, da diferença, nem a divergência, da diferença entre elas, né, a cananeia e as outras, em silêncio e não silêncio, em brados, né, existe um ponto fundamental que as une, que é a fé. Todas elas foram motivadas pela fé em Jesus. Todas elas, de uma forma ou de outra, né? E Leon Denis fala sobre essa fé. Ele fala assim, onde está? Todas eram, mesmo saudáveis ou doentes, né? Todas tinham fé. E ninguém adquire essa fé sem ter passado pelas tribulações da dúvida, sem ter padecido as angústias que embaraçam o caminho, e que muitos param em esmorecida indecisão. É a fé que nos encoraja e que nos instiga a lutar. Às vezes a pessoa tem fé enquanto está tudo acontecendo de acordo com o que ela queria. Na hora que começam a surgir as dificuldades, param. É o que Leon Denis fala, em esmorecida indecisão. Ah, não sei se eu vou continuar indo naquela casa espírita, na igreja ou no templo. Não sei, não estou conseguindo ver cura, não estou conseguindo ver resultado. E para. Aí piora tudo. Aí começa a falar coisas que só aumentam a nossa situação de espíritos que ignoram, que desconhecem realmente, né, o poder de Jesus. Na verdade, Santo Agostinho, eu escrevi aqui, ele fala que a prece é a filha primogênita da fé. Então, feliz, ainda Leon Denis, quem crê, sabe, vê e caminha firme. Olha só, quem crê, sabe, vê e caminha firme. A fé, então, é profunda, inabalável e habilita-o a superar os maiores obstáculos. Então, nós temos que continuar orando com fé, porque Jesus pode tudo. Na verdade, Jesus pode tudo. E aí, voltando ao professor Humberto Vasconcelos, né, nesse livro maravilhoso dele, né, O Silêncio Foi Quebrado, ele fala de Maria, né, e mostrando que o pensamento espírita destaca o exemplo de Maria, que há religiões, né, cristãs que não aceitam Maria. Mas o pensamento espírita destaca o exemplo de Maria, a mãe do Mestre Jesus, como a mais delicada síntese da capacidade de amar registrada no Evangelho. Capacidade de amar, né? Então, ele cita, né, aquelas mulheres, Isabel, a viúva de Naim, Madalena, não sei o quê, mas todas, ele fala, são todas iluminadas pelo exemplo de Maria. Todas elas são iluminadas pelo exemplo de Maria. Então, meus irmãos, caminhando, né, para o final, o professor Humberto fala assim, que Deus abençoe
e recompense as mães. Mais que presentes finos, caros, vistosos, que possamos oferecer às mães nessa nossa presença e nossa emocionada lembrança no dia em que são mais fortemente citadas, estejam elas presentes ou ausentes. As mães não se ausentam, ainda que mortas. Nós sabemos disso. Se nós lermos, então, os romances de André Luiz, a gente vai ver isso com frequência. As mães não se ausentam, ainda que mortas. As palavras de Jesus, dirigidas a Maria e João, na cruz, sublimam a maternidade e conferem novo significado ao papel que os filhos devem desempenhar em relação àquelas que lhe trouxeram à luz. Naquele momento, o Instituto da Família ganha contornos espirituais indiscutíveis. Aos espíritas não pode escapar o significado dessas lições do Evangelho. Dessa forma, devemos estender a predestinação lírica do mês de maio a todos os dias do ano. Assim, haverá sempre espaço livre no calendário de nossas mais puras emoções. Há pessoas que realmente não valorizam suas mães, porque querem, vamos dizer assim, que a mãe não seja um ser humano também, que habita o planeta de provas e imperfeições, de expiações. Não admitem um erro da mãe, mas a mãe é um ser humano. A mãe também tem dor, a mãe também sofre, Então, nós temos que nos perdoar, mas sempre valorizando a nossa mãe que permitiu a nossa reencarnação. Porque quantas não permitem? Quantas abortam? E quem já lidou ou lida com grupos mediúnicos de desobsessão presencia a revolta de espíritos que foram abortados. Na verdade, seus corpos foram mortos. É uma coisa assim absurda, é um crime dos mais hediondos, O espírito já está ali se protegendo, se conchegando, naquele carinho, naquele espaço de vida e de repente recebe a morte. Então, dependendo da espiritualidade desse espírito renascente e que não conseguiu efetuar seu nascimento, ele pode estar triste, ele pode estar revoltado e simplesmente revoltado, ou ele pode se transformar num obsessor dessa criatura. Então, é uma coisa muito séria, além de extremamente chocante, cruel, ainda mais para quem se diz religioso, para a mulher que se diz cristã, ser a favor de um aborto. Então, vamos agradecer nós estarmos na Terra, reencarnados, agradecidos e sempre mais às nossas mães que permitiram esse renascimento nosso. Porque em cada encarnação, nós damos um passinho para frente. Uns maiores, outros menores, mas sempre damos. E com a ajuda de quem? Das nossas mães. E os pais também. Mas quem acolhe inicialmente e quem protege a vida inicialmente durante 9 meses é a mãe. Como essa que doa a vida vai ser a pessoa que vai tirar a vida? Não dá para entender. Nenhum argumento justifica. Não existe nenhum argumento para o aborto.
Um dos filhos meus, em uma gravidez minha, eu tive uma suspeita de rubéola. E aí tinha tido contato com várias pessoas, com aluno, com vizinho, não sei o quê. E eu tinha uma amiga que era médica. E falava assim, você tem que abortar, porque vai nascer cego, vai nascer surdo, vai nascer assim. Eu falei, não vou abortar, mas eu discutia com ela. E ela, toda vez que encontrava comigo, ela queria fazer minha cabeça que eu tinha que abortar minha filha, o meu filho, né? Porque ia nascer com defeito. Quer dizer, um brinquedo que você compra na loja e vem com defeito. Falei, não vou abortar. No final das contas, não foi rubéola, foi uma alergia, que eu fiquei toda empolada, com febre, não sei o quê, passou a alergia e não houve problema nenhum. Os dois nasceram saudáveis. E se eu tivesse ido nessa onda? Né? Então, pensar que vai nascer com defeito, pensar que vai nascer doente, que vai nascer cego, pensar que essa pessoa, essa mulher, vai ter muitas despesas e não tem condição de criar. Ninguém vem ao mundo sem consentimento de Deus. Deus é nosso Pai, nosso Criador. Não temos que discutir isso. Não temos que discutir. Então, parabéns às mães que deixaram seus filhos renascer. Parabéns aos filhos que possuem mães amadas e que também amam. Parabéns a todos nós que estamos aqui refletindo sobre esse assunto tão sério e sobre essa bênção de Deus que foi criar a figura da mãe. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos um feliz domingo de gratidão, de alegria, apesar de nós não termos a felicidade completa, mas a felicidade que merecermos nesse dia que deverá ser de paz, de esperança, de gratidão, de religiosidade. Orem com suas mães, estejam elas na cama de hospital, em casa, com saúde, sem saúde. Orem com suas mães, pelo menos amanhã. Que Deus nos abençoe e fiquem em paz.